Bem-vindos a mais essa análise aqui do Raízes do Sinai. Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos mistérios espirituais mais intrigantes, eu diria, da nossa história. Já pararam para pensar nisso? Como é que pode, tantas culturas antigas que nunca se encontraram acabam contando histórias, muito parecidas, sobre um único Criador Supremo? Essa é uma pergunta que por séculos deixa historiadores e antropólogos com a pulga atrás da orelha. E hoje a gente vai investigar uma teoria bem interessante que talvez nos dê uma resposta. Então, vamos lá. O nome do conceito que a gente vai explorar é fator Melquisedeque. Ele foi popularizado por um missionário chamado Don Richardson e tem como base uma figura bíblica bem misteriosa. A ideia central é a seguinte: em vez de pensar que as culturas são uma folha em branco, a teoria propõe que Deus já teria plantado, pequenas sementes da verdade, um conhecimento básico sobre ele mesmo em todos os povos. Seriam como pontos de contato ou pontes, preparando o terreno para uma mensagem mais completa no futuro. Para entender isso na prática, vamos para o nosso primeiro caso de estudo. E olha, parece uma história de detetive que se passa na Grécia e dura, acreditem, 600 anos. O que é impressionante aqui é o salto no tempo. Pensa só, uma solução encontrada lá em 600 a.C., um altar a um Deus desconhecido, vira a chave, a conexão, para um missionário muitos e muitos séculos depois. É incrível! Percebe a genialidade da abordagem. Paulo não chegou lá falando, esqueçam tudo, o de você está errado. Não, ele se conectou com algo que já fazia parte da história deles, algo profundo. Ele basicamente disse, sabe aquele Deus que vocês já honram, mesmo sem saber o nome? Então, é sobre ele que eu vim falar. Isso mostra um conhecimento da cultura local que fez toda a diferença. E quem defende essa teoria diz que o caso de Atenas não foi um evento isolado, não. Na verdade, eles encontram esses ecos do Criador espalhados pelo mundo todo. Vamos ver alguns exemplos? Olha que fascinante! Muito antes de qualquer contato com os europeus, o imperador Inca, o Pachacuti, por pura lógica e reflexão espiritual, chegou à conclusão de que o Sol não podia ser o Deus Supremo. Ele era só um servo. E aí ele resgata a adoração a um criador esquecido, Viracocha, um exemplo perfeito segundo a teoria. Agora, ouçam com atenção as palavras dessa oração. Soa familiar? É impressionante como lembra um salmo da Bíblia hebraica. Isso vindo de um homem que, até onde se sabe, nunca teve contato com aquelas escrituras. É de arrepiar. Vamos agora para a Índia. O povo Santal tinha tradições antigas que parecem um espelho da narrativa bíblica. Primeiro homem e mulher, um tentador, um dilúvio e até uma profecia de que um dia eles reencontrariam o Deus verdadeiro. Então, quando os missionários chegaram lá, em 1867, os Santal não viram aquilo como algo estranho. Pelo contrário, eles sentiram que a profecia deles estava se cumprindo. A tradição local não foi um muro, foi a porta de entrada. Essa história na Etiópia é ainda mais direta. Um líder local ora pedindo que o Criador se revele. Ele tem uma visão super específica. 8 anos depois, puf! A visão acontece exatamente como ele viu. Do ponto de vista da teoria, isso é interpretado como uma preparação divina bem direta mesmo, que abriu o caminho para que a mensagem fosse aceita por todo o povo. Agora, essa aqui é um verdadeiro momento eureka. O ideograma chinês antigo para a palavra barco é a junção dos símbolos para embarcação, 8 e pessoas. 8 pessoas numa embarcação. Soa como o quê? Exato, a Arca de Noé. Missionários como Hudson Taylor viram nisso um sinal de que a história bíblica estava de alguma forma gravada na própria língua chinesa. Então, todos esses exemplos levantam uma questão muito importante sobre o método missionário. Se esses ecos culturais realmente existem, como é que se deve lidar com eles? E isso nos joga direto no debate entre etnocentrismo e contextualização. A diferença é gritante, né? O etnocentrismo olha para outra cultura e basicamente diz: tudo aí está errado. Tende a impor ideias e gerar muita resistência. Já a contextualização faz o oposto. Ela busca ativamente por esses fatores Melquisedeque, por essas pontes. O resultado? Uma receptividade muito maior, como a gente viu com o Santal e os Gedeu. No fim, a questão é construir pontes ou levantar muros. Todas essas histórias, que vêm de todos os cantos do planeta, parecem apontar para uma experiência humana que é, no fundo, compartilhada. Um fio invisível que talvez conecte a todos nós. E para os teólogos que defendem essa ideia, esse versículo antigo de Eclesiastes dá a chave.
A ideia de que existe um anseio universal que já nasce com a gente, por significado, por uma conexão com o Criador. E os exemplos que vimos seriam as evidências disso pipocando pelo mundo. Isso nos leva a uma reflexão final. Seriam todas essas semelhanças culturais apenas coincidência? Ou, quem sabe, um arquétipo psicológico que todo ser humano compartilha? Ou, como propõe o fator Melquisedeque, seriam pistas de uma única grande história que transcende todas as fronteiras? É algo para se pensar. Muito obrigada por acompanharem a gente nessa jornada. E agora a pergunta fica no ar. O que se pode concluir sobre esses ecos culturais? Deixem suas opiniões aí nos comentários, compartilhem essa reflexão e, claro, não se esqueçam de se inscrever no canal Raízes do Sinai para mais conversas como esta. Até a próxima!